Bom, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma aula de sócio, né, de sociologia. Hoje a gente vai tratar do tema Bourdieu. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu estou me ouvindo muito baixo aqui. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí, Letícia, Giovana? Tá muito bom hoje. Tá bom o áudio? Bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bourdieu, né? Sobre um autor importante. A gente já teve uma aula sobre ele, em que eu falei um pouquinho sobre o hábitos e o campo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capital social e capital cultural. Esses são temas bastante relevantes e bastante importantes para o Enem, sobretudo se a prova, né, se a redação for uma redação que diz respeito à educação, né? Então, essa é uma questão bastante importante. O livro no qual eu estou me inspirando é esse aqui, ó, Escritos de Educação, do Bourdieu, né? Há 2 artigos aqui em que ele fala sobre capital cultural e capital social. E eu tenho um vídeo pequeno aqui para passar para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, se porventura vocês conhecem, uma série da Netflix chamada House of Cards. É uma série política, uma série bem interessante, né? E nessa série a gente tem um candidato à presidência da República, né? Ele, se eu não me engano, é senador ou deputado federal, não sei muito bem qual que é a nomenclatura, e a série inteira gira em torno dele. E aí ele faz alguns excertos, né? Então, de vez em quando ele olha para a câmera, é aquela série em que o personagem conversa com o público, né? Um pouco parecido com a The Office também, né? E é uma série bem interessante. Aí tem um trechinho aqui que eu recortei. Na verdade, eu queria um outro trecho, mas eu não consegui vislumbrar, né? Eu não consegui achar. E aí eu vou ter que ser com esse mesmo. Eu vou colocar para apresentar aqui. E eu vou ver como que eu faço aqui. Acho que apresentar uma guia. Apresentar uma guia do Chrome. É um vídeo, é um trechinho curto de 1 minuto. Vocês estão visualizando, pessoal? Vocês conseguem ver o vídeo? Sim, dá para ver. Beleza. Então vou colocar, é curtinho, mas o Frank, né, que é o personagem principal, ele vai fazer um comentário bastante interessante. Diga a eles que estou cuidando disso. Preciso de uma garantia. Você sabe muito bem que eu não deixaria vocês na mão, Remy. Promessas, Frank. Secretário de Estado, os contratos de perfuração na costa da Argentina. Depois que eu resolver o problema, não perca meu tempo, ainda não resolvi. Quando há bilhões em jogo, você não pode deixar de me ligar e eu não posso deixar pra lá. Tá, obrigado por sua diligência. 8 dígitos pra você e o comitê de campanha. 6 milhões pra construir aquela biblioteca em seu nome. Eu sei. Não os faça jogar dinheiro pra você, senão vai cumprir. Você deixou bem claro. Deixei? Espero que sim. Mas que perda de tempo. Ele escolheu dinheiro ao invés de poder. Nessa cidade é um erro que muitos cometem. Dinheiro é a mansão em Sarasota que começa a desmoronar depois de 10 anos. Poder é o velho castelo de pedra que resiste ao passar dos séculos. Eu não posso respeitar alguém que não vê a diferença. Deixa eu adicionar aqui. Bom, pessoal, vocês viram, né, que o personagem aí, ele faz uma distinção entre poder e dinheiro. E, desculpem, é exatamente o que acontece na aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bourdieu, e o Bourdieu ele vai propor uma noção de capital. Só que diferente do Marx, né, porque o Marx ele vai pensar no capital econômico, né? Então, a dimensão do capital econômico para o Marx ela é muito importante. E o Bourdieu, ele é um sociólogo que faz uma síntese das sociologias que o precederam, né, das sociologias que vieram antes dele, e ele vai pegar essa noção de capital do Marx, de capital econômico, né, de acúmulo de bens a partir de uma noção de propriedade privada, e ele vai levar isso a outra instância, né, ele vai alastrar um pouco esse conceito, e aí eis o motivo porque é tão importante, né, que a noção do Bourdieu esteja presente, tá? Eu tinha colocado aqui um recorte da vida dele, tá? Ele é um dos sociólogos mais importantes do nosso tempo. Aqui isso está na orelha do livro que eu mostrei para vocês, né?
E aí diz assim, ó, Pierre Bourdieu é um dos autores mais lidos em todo o mundo nos campos da sociologia e da antropologia, e pode ser considerado um dos maiores intelectuais de seu tempo. Filósofo, foi professor na École de Sociologie do Collège de France e autor de centenas de trabalhos, entre os quais a distinção, a reprodução, enfim, ele é um grande pensador, um pensador bastante importante da sociologia, né? Embora a formação dele seja filosófica, ele é um dos grandes nomes da sociologia. E ele faz, né, como eu disse para vocês, uma síntese bastante interessante das filosofias que o precederam e faz uma leitura muito importante da realidade mesma, do nosso tempo. Né? Então, nesse sentido, passar pelo Bourdieu sobre alguns dos aspectos da sua sociologia é algo bastante determinante, bastante importante, sobretudo no repertório que vocês terão, né, quando vocês forem fazer os vestibulares da vida, mas não só para isso, né, até para pensar a própria realidade, tá? Ele é um autor contemporâneo, morreu em 2002, né, provavelmente aí no ano que vocês estavam nascendo, é um pensador bastante importante. Então a gente vai tratar hoje esses dois aspectos da sociologia dele, que é o capital social e o capital cultural. De início, eu preciso dizer para vocês o seguinte, não é a distinção entre os capitais cultural e social, eles não são tão fáceis de fazer, a distinção não é tão fácil de fazer, porque o capital social, o capital cultural e o capital econômico, né, aquele a partir do qual Marx vai falar, eles estão imbricados numa relação de muita proximidade. Mas, uma vez definidos esses capitais, fica bastante fácil entender como a coisa toda funciona. E a importância da sociologia dele, nesse sentido, diz respeito ao fato de que, se você entender que o capital social e o capital cultural, eles são tão importantes na relação social quanto é o capital econômico, você tem a condição de versar sobre alguns temas que são bem interessantes. Eu mandei para vocês aí no WhatsApp um recorte, né, de um trecho do livro dele, né, em que ele fala exatamente dessa questão do capital, a noção do capital social, né? E esse trecho que eu mandei para vocês aí no grupo, né, no grupo da eletiva, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: quando a gente observa, né, a diferença entre a qualidade, digamos assim, do desempenho dos alunos na escola, dizer que o aluno é bom ou ruim em determinadas matérias, ou é bom ou ruim aluno, simplesmente pelas aptidões do aluno, é um erro. Né? É necessário que a gente faça o seguinte, é o Bourdieu falando, tá? Que a gente faça uma análise do capital cultural e do capital social em que o sujeito, na quantidade de capital social e cultural em que o sujeito está inserido, para que então a gente consiga fazer uma análise minimamente coerente. Isto é dizer o quê, né? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não tem muito essa de aptidão natural. Ah, o sujeito é bom em matemática, o sujeito é bom em, sei lá, sociologia, o sujeito é bom em cultura. Embora exista, né, em alguma medida, uma certa capacidade, uma certa potencialidade do sujeito desenvolver essas práticas, o Bourdieu vai dizer o seguinte: a diferença entre os alunos, né, a diferença entre os alunos passa necessariamente por uma noção de capital cultural. Isso quer dizer o seguinte, que se o sujeito ele não tem um ambiente em que ele pode encontrar os elementos do capital, ele vai ter do capital cultural, ele vai ter muita dificuldade de ter um bom desempenho na escola também. Quer dizer, o sujeito precisa ter no ambiente, na sua casa, no convívio com seus amigos ou em outros lugares, a potencialidade de, nessa relação que o sujeito tem com outras pessoas, conseguir, né, assimilar, conseguir, de alguma forma, se contagiar pelo conhecimento e pelas benesses dessas relações sociais. Isso quer dizer, ou dito de outra maneira, uma vez que você tem um convívio, seja de amizade, seja de relação familiar, que te dá alguma condição e que te possibilita um olhar de mundo que valoriza a educação, a maneira como você vai encarar a educação, ela é bastante emblemática, ela é bastante importante. Para dar um exemplo para vocês, eu estava dando uma aula para o primeiro ano, e aí eu estava falando da desigualdade social, né? E aí um dos alunos falou para mim: professor, mas as pessoas, todo mundo tem oportunidade, as pessoas,
elas não fazem porque elas não querem, né? Elas não conseguem porque elas não querem, né? Porque todo mundo tem oportunidade. Então, eu estava usando o exemplo da pessoa que mora no Morumbi e a pessoa que mora na cidade de Tiradentes, né? Então, o cara que mora lá no Alto de Pinheiros, ele tem uma expectativa de vida 20 anos maior do que um morador da cidade de Tiradentes, né? E aí ele falou assim, mas se o cara de Tiradentes quiser, ele também pode. Só que a questão está exatamente nesse ponto. Se ele quiser, ele pode. Mas para ele querer, ele precisa entender. E para ele entender, ele precisa ter um capital cultural, ele precisa ter um ambiente que dê a ele as condições de fazê-lo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas não adianta achar que o sujeito, simplesmente porque ele tem a oportunidade de fazê-lo, ele vai querer fazê-lo. Foi o que eu respondi para ele. Eu falei, ele até tem a possibilidade de fazê-lo, porque todos nós temos em nós a capacidade, mas ele não tem o desejo de fazê-lo. Ele não vê a faculdade, ele não vê o trabalho, né, o trabalho consequência do curso que ele fez lá na graduação, como uma meta de vida, porque o ambiente onde ele vive, né, o ambiente hostil onde ele vive, não dá para ele a condição de desejar isso. Então está muito aquém. Né? O âmbito da vida do sujeito que daria para ele as condições de desejar tem uma escassez enorme. Então o sujeito precisa trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Ele tá imerso num lugar de grande criminalidade. Então, assim, embora esse sujeito possa romper com toda essa lógica e ser alguém que se destaca, ser alguém que consegue sair desse ambiente, esse ambiente vai sim exercer uma força maior sobre ele do que um sujeito que vive numa casa de classe média alta, onde ele tem disponível comida de qualidade, internet banda larga, acesso a filme, acesso a obra de arte, acesso a teatro. Ou seja, existe uma relação do sujeito com o meio onde ele está, né, nessa perspectiva, que faz o sujeito naturalizar essas coisas, e uma vez que o sujeito naturalizou essas coisas, ele terá maior facilidade de romper com as barreiras que o impedem, né? E o Bourdieu, ele fala uma coisa interessante, ele fala, toda barreira é mágica. Né? Em que sentido toda barreira é mágica? Uma vez estabelecida a barreira, as pessoas que estão, né, uma parede, um muro, as pessoas que estão desse lado e as pessoas que estão do outro lado, elas precisam de fato passar a acreditar que aquele muro tem a capacidade de barrá-los, que tem a capacidade de detê-los. E socialmente, numa sociedade de classes, esses muros eles são estabelecidos o tempo inteiro. Né? Então, uma vez que você é morador da periferia, parece que os seus papéis, por ser morador da periferia, já estão determinados. Então, você vai ter um subemprego, você vai fazer um curso, se for para a faculdade, você vai fazer um curso numa faculdade barata, você não vai ter condições de ultrapassar aquilo, a sua mobilidade social ela vai ficar limitada ao bairro onde você mora. Ou seja, de algum modo, as pessoas elas estão tentando fazer com que essas barreiras que são criadas, elas continuem existindo, porque muitas pessoas se beneficiam dessas barreiras. E aí a noção de capital social e capital cultural que a gente vai adentrar aqui, entender como isso funciona nos ajuda bastante. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma redação do Enem, em que eu trato, por exemplo, do baixo desempenho dos alunos brasileiros com relação aos alunos de outros países, qual deveria ser o meu argumento? Né? Eu não poderia ficar falando, mas a educação é ruim, falta dinheiro, Não, eu tenho que ultrapassar, né, essa noção de senso comum. A educação é ruim e falta dinheiro, todo mundo já sabe. Mas quais são os outros elementos que, se problematizados, podem nos ajudar? Um deles, né, obviamente, é essa noção de capital. Né? A educação ela não é um pressuposto no Brasil. As pessoas não valoram a educação e elas não dão à educação o seu real valor. Muitas pessoas acabam vendo, inclusive, o ensino universitário como uma etapa. Né? Então, o ensino universitário ele acaba sendo uma ponte que vai me ligar a um outro lugar. Essa noção, segundo o Bourdieu, é uma noção extremamente problemática. Então, a universidade, né, e o Bourdieu vai dizer isso, ela deveria ser
por si só, ela deveria ser por si só um meio, não um fim. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, toda noção de capital cultural, né, eu vou antecipar essa parte, ela tem 3 dimensões. Né? Ela tem a dimensão incorporada. O que seria essa dimensão incorporada? É quando você adquire o capital cultural para aprender, e esse capital cultural chega até você por meio da técnica, por meio de um certo traquejo, por meio de um certo manejo de alguma coisa, e isso vai dar possibilidade para você lidar com determinada demanda, lidar com determinada coisa que se coloca. Então, a primeira é a incorporada, o professor está fazendo um resumo aqui. A segunda é o estado objetivado, né? Então, é o capital cultural que chega até você por meio de obras de arte, por meio de uma biblioteca, por meio de acesso a bens culturais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem um autor que eu gosto muito de ler, são 2, na verdade, mas um que o nome dele é Chesterton, é um autor que eu gosto muito de ler. E aí, quando eu li a biografia dele, ele diz que quando ele era criança, ele passava o dia inteiro na biblioteca dos avós dele. Então, percebam, senhores, nessa fase objetivada do capital cultural, um bem material e físico, que era a biblioteca dos avós, foi transmitido para ele, e ele, né, criança ali, aprendeu a lidar com o livro, aprendeu a ler o livro e a tomar gosto pela coisa, porque ele tinha disponível aquilo para ele. Se ele não tivesse uma biblioteca em casa, as chances dele ter tido uma infância leitora seria muito menor do que tendo uma biblioteca em casa. Então, nesse sentido de um capital cultural objetivado, esses elementos materiais e físicos que estão à nossa disposição, eles nos dão a possibilidade, dentro desse contexto, de adquirir capital cultural, ou seja, conhecimento, por meio desses objetos que chegam até nós. E aí o Bourdieu fecha essa trinca, né, com o que ele chama de estado institucionalizado do capital. O que seria o estado institucionalizado do capital? Essa noção de que, uma vez que você faz lá um curso universitário, uma vez que você termina o ensino médio, você recebe um diploma, né? Eu recebi um diploma. Esse diploma, ele seria o reconhecimento social e jurídico de que você é dotado de um certo capital cultural e que esse capital cultural dá a você a possibilidade de trabalhar numa determinada área e a possibilidade de entrar no debate público, numa discussão pública, porque você é habilitado para isso. Né? Então, é bastante interessante pensar sobre essas 3 noções. Né? Então, o capital, uma parte do capital cultural, né, que chega até mim, ele depende, em parte, de uma certa materialidade, que seria esse capital objetivado nos quadros, no acesso ao cinema, no acesso a viagens para a Europa, ou viagens para outros cantos do próprio país, né? E aí eu tenho aquele capital cultural que é o estado incorporado, que eu adquiro para tentar e para conseguir fazer alguma coisa. Ele está muito ligado também à técnica, né? À condição técnica de fazer, e eu tenho esse institucionalizado, que seria, de certa forma, eu me empenhei, eu me dediquei a fazer alguma coisa, e aí as instituições, por terem a nobreza e por terem a possibilidade de fazê-lo, vão reconhecer esse meu empenho, dando a mim um diploma, né? Dando a mim um certificado de que eu sou alguém habilitado para conseguir fazê-lo. Então, para a gente recapitular até aqui, é importante entender, né, se vocês, pensando na redação do Enem, se o tema for educação, é bastante importante que vocês tragam à tona essa noção de capital, principalmente capital cultural, que está ligado ao capital econômico e ao capital social, mas que o capital cultural são as condições que o sujeito tem, né, no ambiente que ele vive familiar, nas relações que ele traça no ambiente escolar e em outros ambientes, que dão a ele a condição de compreender o mundo na sua vastidão. Né? Então, quanto maior o capital do indivíduo, maior a possibilidade desse indivíduo de compreensão do mundo. E é importante, nesse sentido, né, para finalizar esse aspecto da aula, que esse abismo, né, das classes sociais, ele não se dá, e aí é importante entender, somente pelo fator econômico. Então, a diferença entre os sujeitos, né, das classes sociais, ele não se dá somente pela falta de dinheiro.
né? Existe a falta de dinheiro, ela gera também outros problemas, né? Então a escassez monetária, a desigualdade social, ela está ancorada no fator econômico, obviamente, mas ela também se ancora no fator cultural e no fator social. Então as relações sociais que são traçadas, que são estabelecidas no ambiente de escassez, elas não conseguem reverberar, elas não conseguem transcender aquele ambiente e o sujeito acaba continuando na mesma situação que ele está. Por isso é muito importante, né, quando a gente está vivendo numa situação de escassez, e eu também sou um filho da periferia e me orgulho bastante disso, entender que para que você consiga romper com as barreiras estabelecidas, com as amarras que nos são colocadas, você precisa estudar muito mais do que o outro, você precisa desejar muito mais do que o outro, você precisa ir além, né? Esse é o espírito da coisa toda. Tá? Então, nesse sentido, vale a pena pensar um pouco na nossa relação com a própria educação, né? O que eu pretendo, o que eu almejo, o que eu desejo. Talvez a quantidade de alunos na live diga um pouco, né, acerca disso. Então, vamos lá. Tem uma definição aqui do próprio Bourdieu. Tá? Esse livro é de 2020, essa reimpressão de 2020, mas essa é a 16ª impressão, reimpressão em português. Tá? Oi? Uma pergunta importante. Era para você estar transmitindo, né? Aham. Não tá aparecendo. Alguém tá Não vendo? está? Pra mim não tá aparecendo. Pra Não mim tá? tá parecendo que tá gravando, assim. Não, transmitindo a tela dele. Mas Ah, tá, o vídeo não. a tela não? Ah, tá bom, Não, peraí. nada. Acho que Putz, o senhor vocês estão parou vendo de a minha cara gravar em depois que zoom. passou o vídeo. Vocês estão vendo a minha cara em zoom, então, meu Deus. Exatamente. É isso que eu tava pensando. Foi a pessoa que dando aula hoje só sem nada de Só PowerPoint. na goela. Mas a gente eu não comecei ainda. Esse é o primeiro, né? O Bourdieu, que é o professor. Ele é professor da École de Sociologie. Essa é a foto dele. Ele é um cara muito importante. E aqui os capitais social e cultural são os que nós vamos tratar. Essa é a primeira definição que eu trouxe, está nesse livro também, né? Então, o capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento, ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não são dotados de propriedades comuns, passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos, mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. Então, o capital social é aquilo que é a condição, né? Se a gente pensar em capital, é o acúmulo de alguma coisa, né? Então, o capital social é aquele poder presente nas suas relações com as demais pessoas. Ele é, de certo modo, um poder adquirido no seu, vou usar uma palavra meio do mercado aqui, no seu network, digamos assim. À medida em que você se relaciona com as pessoas, você vai estabelecendo uma relação de poder, mas não de poder, o poder opressor, né? De poder porque essas relações sociais, elas vão abrindo portas, né? Elas vão dando a chance para vocês, né? Elas vão abrindo portas, elas vão dando as chances para vocês de se relacionarem num certo aspecto da realidade. Então, nesse sentido, senhores, é bastante importante entender que o capital social, ele também é uma forma de poder. Né? Não sei, lembrem-se do começo da aula, né? A discussão do Frank com o lobista lá. E ele fala, eu não respeito ele porque ele podia escolher entre poder e dinheiro e ele escolheu o dinheiro. Ele vai dizer, o dinheiro é uma casa, uma mansão que daqui a 10 anos começa a ruir, né? E o poder, ele é um palácio antigo que permanece até os nossos dias. Então, o capital social é aquilo que você tem, estou resumindo aqui de maneira bem drástica, na sua relação com as demais pessoas. Então, quanto mais abrangente, quanto mais complexo for o grupo no qual você está inserido, maior será a sua parcela de poder nessa relação social. Tá? Então, o capital social, ele é de extrema importância, sobretudo quando você sai do ambiente escolar, né, e você entra no mercado de trabalho. Ele é um certo poder. Tá? E aí ele continua dizendo o seguinte,
essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico ou no espaço econômico e social, porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas, cuja instauração e perpetuação supõe o reconhecimento dessa proximidade. Não é só afinidade, né? De maneira resumida, a questão toda não é só afinidade, é uma coisa mais profunda, né? Essa relação social que você estabelece nesse grupo, ele dá a você condições de não só estabelecer trocas materiais, né? De um conseguir um emprego para o outro, de um conseguir uma determinada coisa para o outro, mas também no seu caráter simbólico. E aí o que seria esse caráter simbólico? Um grupo de honra, né? Um grupo de pessoas que têm uma determinada integridade, né? Então, por exemplo, eu faço parte, sei lá, da maçonaria. Então o meu capital social, ele está, sobretudo, relacionado a um grupo de pessoas que, embora sejam diferentes de mim, elas podem me beneficiar de algum modo. Eu faço parte do clube de não sei quem, né? De tal. A gente joga bola todo dia junto e cada uma daquelas pessoas tem uma determinada profissão. E aí a gente se ajuda nesse ambiente. Então, percebam, senhores, é uma relação que tem uma conotação material, mas ela também tem uma conotação simbólica. Eu pertenço a esse grupo. Eu faço parte do grupo de ex-alunos da Coab Inácio Monteiro 3. Então, existe uma certa relação de poder nesse aspecto da vida, né, que está ligado ao capital social. E é claro, à medida que você vai se abrangendo, à medida que você vai traçando novas relações, que você vai estudando, que você vai trabalhando, essa gama vai se alastrando e a sua percepção do mundo vai se tornando cada vez mais profunda, tá bom? E aí, o Bourdieu, ele vai dizer o seguinte, ainda sobre o capital social. O volume do capital social que um agente individual possui depende, então, da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital, aí capital econômico, cultural ou simbólico, que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado. Né? É um pouco da ideia que até coloquei a notinha aqui, que o Christoph Dawson fala com relação aos gênios. Né? Ele vai dizer assim, essa ideia de que a gente tem na história da humanidade um cotejo de grandes gênios passando pela história, é uma grande besteira. Por que é uma grande besteira? Isso quem fala é outro sociólogo, que é o Christoph Dawson. É uma grande besteira porque todos esses sujeitos que se destacaram no mundo, eles só se destacaram porque eles tiveram as condições culturais, simbólicas e sociais para que isso acontecesse. Então, a maioria dos grandes gênios, digamos assim, são frutos de um determinado contexto social, que os abarcou, mesmo aqueles que não tinham condições econômicas, foram acolhidos por determinados grupos que deram a eles a possibilidade de ascender socialmente, de ascender intelectualmente. Então, de certo modo, a sua condição na sociedade, ela está muito ligada a essa extensão dessa rede de relações que você tem. Então, o gênio isolado, ele não existe um gênio isolado. O que existe, na verdade, é um ambiente que te dá, que te dá condições de desenvolver as suas potencialidades, e desenvolvendo as suas potencialidades, aí sim você se torna, né, alguém relevante, alguém preponderante nesse todo. Tá? Então, é importante entender que o capital social está ligado a essa relação que a gente tem. Por isso que é muito importante, senhores, e o que eu vou dizer aqui talvez seja um pouco pragmático, é respeitar todo mundo. Mesmo as pessoas que vocês não conhecem, mesmo as pessoas que vocês não vão com a cara. Por quê? Porque uma vez que você é uma pessoa respeitosa, uma vez que você é uma pessoa educada e cortês, né, nesse mundo que a gente vive de gente deseducada e de gente que não tem muito traquejo de cortesia, as pessoas vão olhar para vocês nesse sentido e vão admirar vocês, embora não seja mais do que obrigação, né? Ser cortês, ser educado, ser sincero. Isso vale para a vida aqui, mas também para a vida do trabalho, né? Para o ambiente de trabalho. Uma vez que vocês forem pessoas agradáveis, vocês terão as portas abertas em todos os ambientes.
Uma vez que vocês forem pessoas que sabem o seu próprio lugar e que agem sempre com prudência, vocês estarão abrindo portas e estabelecendo relações que darão a vocês a condição de crescer profissionalmente, se esse for o desejo, de crescer intelectualmente, se esse for o desejo. Por quê? Porque a abertura dessas relações, ela não está muito ligada ao seu mérito próprio, ela está muito ligada à sua capacidade de se relacionar com essas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava fora da educação, fora do mercado, no mercado de trabalho, sobre o aspecto comercial, né? O professor não gosto de dar auto-exemplos, mas eu acho que esse cabe aqui. Eu nunca procurei emprego e eu nunca fui despedido. Por quê? Porque eu tentava me relacionar bem com as pessoas e aí eu era sempre convidado de uma empresa para trabalhar na outra. Né? Porque as pessoas falavam, vem trabalhar comigo e tal. A outra empresa falava, vem trabalhar comigo. Por quê? Porque, embora seja muito difícil para a gente, né, tá bem-humorado o tempo inteiro, tá feliz com a vida o tempo inteiro, a gente precisa aprender a não canalizar o nosso desânimo, a nossa tristeza, e não canalizar isso e direcionar na direção de pessoas que nada tem a ver com os nossos problemas. Então, em certa medida, é bastante importante que a gente desenvolva essa capacidade de se relacionar bem com todas as pessoas, claro, sem abrir mão dos seus valores, para que você consiga estabelecer essa relação de capital social, para que você consiga estabelecer relações duradouras, né? Que as pessoas, quando elas se lembrarem de vocês, elas tenham boas lembranças, porque essas boas lembranças, elas podem desaguar numa oportunidade de trabalho, elas podem desaguar no adentramento, né, de um grupo social importante. Então, é muito importante ter essa noção de que a sua cordialidade, a sua educação, a sua prudência no falar, a sua prudência no agir, vão dar a vocês a possibilidade de alastrar, de estender esse capital social. E uma vez que o seu capital social está alastrado, se for com pessoas que têm ali mais ou menos os mesmos objetivos que vocês, e mesmo que sejam pessoas diferentes, as oportunidades que vocês terão na vida serão muito maiores. Né? Então, isso é bastante importante. Ter essa noção de que eu preciso, quando eu exerço um papel social, quando eu estou em sociedade, saber que a sociedade ela vai dar voz para as pessoas que têm prudência, para as pessoas que têm valores, né? Essa talvez seja a palavra importante, valores. E aí agora a gente vai migrar para a noção de capital cultural. Tá tudo claro? Tá claro até aqui, senhores, com relação ao capital social? O que é o capital social? Tá tranquilo para vocês? Sim. Então, beleza. Então vamos continuar. Desculpa. Então, capital cultural. Né, segundo o Bourdieu... não, desculpa, eu não peguei do Bourdieu, não. Esse recorte aqui é de um livro bastante conhecido, inclusive, nos dias atuais, bastante lido. Eu já vi gente lendo ele no trem, assim, eu fiquei super feliz, que é de um sociólogo da UFABC, né, chamado Gessé Souza, é um sociólogo que produz algumas obras bem interessantes, e esse trecho está no livro dele chamado Elite do Atraso. Uma crítica que ele faz, a Lava Jato, enfim, mas esse recorte é bem interessante. Ele diz assim, capital cultural significa basicamente incorporação pelo indivíduo de conhecimento útil ou de prestígio. É o outro capital fundamental para as chances de sucesso de qualquer um no mundo moderno. Isso porque o capital cultural é tão indispensável para a reprodução do capitalismo quanto o capital econômico. Não apenas a justificação do capitalismo é feita por elites que monopolizam certos tipos de capital cultural, mas também não existe nenhuma função de mercado ou no Estado que não exija capital cultural de algum tipo em alguma proporção. Isso quer dizer o seguinte, eu quero trabalhar para o Estado. Você vai ter que ter um capital cultural que dê para você a possibilidade de passar numa prova. Eu quero trabalhar no mercado de trabalho, eu quero ser advogado, eu quero ser psicólogo, eu quero ser, seja lá o que você quiser ser. Você vai ter que adquirir algum tipo de capital cultural, seja ele técnico ou não, né? No caso dessas profissões, o capital precisa ser técnico, para que você consiga, em alguma medida, adentrar esse ambiente, né? Adentrar esse ambiente pretendido. Isso vale também, por exemplo, para aquelas profissões que não demandam, sei lá, necessariamente diploma. Eu quero ser, embora seja possível estudar a música de maneira técnica e de maneira formal, eu tenho uma banda de pagode e eu quero fazer muito sucesso.
é necessário que para que você faça muito sucesso nessa sua banda de pagode, além do capital social, obviamente, que você vai ter, grupo de pagode, não banda, né? Além do capital social que você precisa ter, que você tenha a capacidade de tocar as músicas que você se propõe a tocar, que você seja ali um pagodeiro, né, com o mínimo ali de conhecimento da história do pagode, da história do samba. Então, em alguma medida, você precisa ter capital cultural. Né? Não adianta ter só o capital econômico. E talvez, né, eu acho que aí esteja uma grande questão, seja muito, como eu disse no começo da aula, seja muito difícil desassociar o capital cultural do capital econômico. Mas dá para fazer, né? Nem todo mundo que tem dinheiro tem cultura, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo do novo rico, né? Então o cara, sei lá, o cara ganhou na Mega Sena, certo? E aí o cara se tornou uma pessoa rica. Ele vai comprar uma casa onde os ricos moram e vai começar a viver onde os ricos vivem. Embora ele esteja na mesma condição econômica que aquelas pessoas que ali estão, a condição cultural dele e as relações sociais que ele tem estabelecida, que ele produziu até então, são muito diferentes das relações sociais e culturais que aquelas pessoas têm. Né? Por isso que fala-se pejorativamente da ideia do novo rico. Ah, ele é um novo rico. Isso quer dizer o seguinte, ele é uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa que não tem cultura. É claro, isso é pejorativo e preconceituoso, mas é importante para entender essa noção. Né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de classes. E as classes estabelecidas, sobretudo as classes altas, ficam muito incomodadas quando um cara que sai da quebrada aparece por lá. Né? Porque esse sujeito, a presença desse sujeito lá, ela não é, nem sempre é bem-vinda. A gente pode pensar também no jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele tá vivendo ele tem uma vida ali na periferia jogando bola, de repente o cara começa a ganhar muito dinheiro e aí ele começa a frequentar as rodas, as altas rodas da sociedade. De certo modo, ele ali, ele é um sujeito fora da realidade. Ele está alienado naquela realidade, porque ele tem o capital econômico, mas ele ainda não é dotado do capital cultural. E pode acontecer também do sujeito ter capital cultural, mas ele não está muito ligado a essas questões econômicas, né? Então tem, por exemplo, tem um ator que eu esqueci o nome, o cara era super ferradão aí, super bala, e ele não vive, ele era ator da Globo também, e ele vive num lugar super isolado aí, ele não tá nem aí para dinheiro, quando ele quer comer peixe, ele sai para pescar, ele planta a própria comida. Quer dizer, o sujeito tem capital cultural e boas relações sociais, mas ele não está imerso nessas relações econômicas. Acho que é Zulu o nome do cara, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que o cara planta o que ele come, o cara vive uma vida mais tranquila, afastada de todo o business, né, que a Rede Globo impõe. Então, de certo modo, esse capital cultural, né, que é atravessado por uma certa conotação, ele é muito importante. Então, quanto maior a sua capacidade de entender a realidade, maior a sua inserção, tanto no mercado de trabalho quanto em outros ambientes, tá? E aí o Bourdieu vai dizer também, ó, o capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da pessoa, um hábitus. Aquele que o possui pagou com sua própria pessoa e com aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo. A parte importante do capital cultural é exatamente essa, né? Você tem acesso àquilo que você se propõe a fazer. Então, por exemplo, eu vou estudar música. Aí você tem acesso àquilo e aí você se torna um músico, né? É um ter que te faz ser. Né? Então você tem acesso a uma determinada biblioteca, você começa a ler ali e você se torna um leitor. Então é um ter que te faz ser. E é interessante, e o Bourdieu fala isso nesse artigo também, que o capital cultural, e aí está uma coisa interessante, ele não pode ser conhecido por procuração. Isso quer dizer o seguinte, se você quiser ter capital cultural, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que disponibilizar, como está no texto aí, o seu próprio tempo. Né? Porque não dá para transferir como se fosse um download no pendrive. Isso daqui é cultura, eu vou ali, faço um download e vou lá e tenho. Não. Para você adquirir esse capital cultural, seja ele esse capital institucionalizado, seja ele esse capital, né, mais aberto, você precisa se disponibilizar a ter essa relação com essa cultura. Né? Seja uma cultura técnica,
né? Ah, eu vou estudar psicologia. Então você vai ter que passar 5 anos ali estudando psicologia. Seja uma cultura mais aberta, por exemplo, como a cultura da música, a cultura do hip hop, enfim. Adquirir o capital cultural é um ato de disposição, autodisposição. Você precisa querer dedicar uma parte da sua vida para conseguir esse capital. É o que ele fala, né? Aquele que o possui pagou com sua própria pessoa. Isso é muito interessante. Né? Não dá para, embora o capital econômico ele disponibilize para você a possibilidade de adquirir o capital cultural, para tê-lo você precisa se disponibilizar, mesmo que seja com tempo, né? Porque por que mesmo que seja com tempo? Porque se você vive num ambiente em que a cultura está presente o tempo inteiro, mesmo que você não queira, você vai acabar adquirindo os elementos dessa cultura. Mas para que isso aconteça, é necessário que passe tempo, né? Agora, se for um capital cultural formal, aí é necessário que você, além do tempo, você também se autodisponha a fazê-lo, tá bom? E aí aqui a gente vai para o nosso último slide. Ainda nesse mesmo artigo, deixando de colocar as estratégias de investimento escolar no conjunto das estratégias educativas e no sistema de estratégias de reprodução, sujeitam-se a deixar escapar, por um paradoxo necessário, o mais oculto e determinante socialmente dos investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital cultural. O que o Bourdieu está falando aqui? Ele está, nesse trecho, ele está discutindo com os economistas. E ele está dizendo o seguinte: os economistas eles estão muito preocupados em dizer que para que a educação melhore, é necessário que o governo ou o Estado invista em capital, economicamente, na produção de escolas melhores e na produção de melhores condições de transporte para o aluno, melhor condição de alimento para o aluno, enfim, né, tudo aquilo que é necessário, obviamente. Mas o Bourdieu está dizendo, eles são capazes de fazer esse cálculo. Então, o economista sabe que quanto mais dinheiro se investe na qualidade da educação, melhores serão os cidadãos e, por conseguinte, mais capazes serão os trabalhadores. Né? Se você investe em educação, você terá bons trabalhadores com grande capacidade. Isso é o óbvio. Mas o Bourdieu vai dizer o seguinte, só que a questão da educação, segundo ele, é a seguinte: se o aluno não tiver essa transmissão de capital cultural de maneira doméstica, ou seja, na própria casa, no próprio ambiente, é muito difícil para a escola conseguir dar essa continuidade. Então ele vai dizer, os economistas se esquecem de que existe um conhecimento precedente ao próprio conhecimento escolar, que é o conhecimento da vivência familiar. Né? Aquilo que a Hannah Arendt diz, né? A Hannah Arendt diz, na sua casa, você está protegido. Então, a vida se dá em 3 etapas. A sua vivência infantil, você está protegido no seio da família. Na escola, você começa a sair da sua vivência do seio da família e a viver socialmente, de maneira mais controlada. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, você faz uma adesão à vida social. Né? E aí, o Bourdieu está dizendo o seguinte, na vida doméstica, nessa vida cultural mais fechada, que está o lugar onde esse capital se transmite. Então, quanto maior for essa transmissão desse capital cultural, maiores serão as chances desse aluno ter condições de aprender na escola aquilo que a escola pretende ensinar. E aí ele está dizendo, e o capital cultural aqui, nesse sentido, são os valores também, tá? Então não é só a cultura não seria só a cultura de conhecimento, mas seria conhecimento no sentido que a gente toma, mas seria também de valores. Então, em certa medida, quanto mais a sua família considerar o ambiente escolar, e quanto mais a sua família achar que a escola é um lugar importante, melhor será para você e melhor será a sua condição no ambiente escolar. Então, é basicamente isso. Ele está dizendo, não adianta vocês ficarem fazendo cálculos aí, muitos cálculos, de várias formas e vários modelos, pensando que só o dinheiro vai dar conta. Existe uma questão familiar também, uma questão doméstica, uma questão circunscrita no microcosmo ainda menor,
que vai validar essa relação. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu sou filho de pai e mãe analfabetos. Os dois estudaram muito pouco, assim. Meu pai terminou o fundamental depois de velho, mas eles estudaram muito pouco. Minha mãe fez até a 3ª série. E eles tinham muita dificuldade em me acompanhar nos estudos. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre falou, ó, você tem que estudar, você tem que estudar. E ela brigava comigo quando eu queria faltar, ou esse tipo de coisa, mesmo que ela não tenha tido essa educação. Percebem, senhores? Então, era um valor que estava estabelecido na minha família, no meu ambiente familiar. Né? Eu era bem mais pobre. Eu sou pobre agora, mas eu era bem mais pobre, mesmo a gente sendo pobre. Né? Então, a minha mãe levava o meu caderno para uma professora que morava perto da minha casa para saber se eu estava fazendo a lição. Quer dizer, de um modo ou de outro, a minha família tinha essa noção, ainda que meio deturpada, do quão importante era a escola, né? Para que eu pudesse, em alguma medida, transcender, para que eu pudesse ultrapassar aquela situação de escassez que a gente vivia e pudesse ter uma vida melhor. Então, mesmo sendo filho de pais e mães analfabetos e vivendo numa situação de extrema pobreza, eu tinha essa possibilidade, né? Porque eu tinha alguém que entendia que era necessário transmitir esses valores. Embora eles não tivessem a cultura, eles valoravam o valor da cultura. É bem importante pensar isso, né? Então, em certa medida, esse capital cultural, minha mãe e meu pai não tinham capital cultural, digamos assim, mas eles entendiam que era necessário que eu tivesse. E é exatamente isso que o Bourdieu está dizendo. O Bourdieu ele não está dizendo que você precisa ter uma casa com uma biblioteca enorme e tudo mais, mas é importante que as pessoas que estão naquele ambiente, elas partilhem de um mesmo valor. Porque se elas partilharem de um mesmo valor, as chances desse sujeito, ao adentrar a escola, ser um bom aluno, depois ser um bom profissional, ser um bom cidadão, são grandiosas. E isso não entra, paradoxalmente, né, o que ele vai falar, no cálculo dos economistas. Né? Por quê? Porque não está dado, não tá como estatística ainda. Então, nesse sentido, para o Bourdieu, essa é uma questão bastante complexa, porque ela não pode ser mensurada pela economia. Tudo bem, senhores, eu acho que dá para a gente finalizar aqui. Está compreendido o que é o capital cultural e o que é o capital social? Capital social, a minha relação com as demais pessoas, e quanto mais extensa for essa relação, maiores são as minhas chances. Capital cultural é aquilo que eu adquiro, é aquele conhecimento que eu adquiro, aquele conhecimento formal ou informal que eu adquiro e que vai me dar as possibilidades de ascensão social e de mobilidade social também. O capital cultural é importante. Por que, professor, você trouxe essa aula? Porque essa noção de capital cultural e capital social dá a vocês, na verdade, o repertório necessário para uma análise interessante da educação e da desigualdade social no Brasil. Então, eu estou lá no Enem, caiu desigualdade social ou caiu problemas da educação, o que vocês precisam trazer à tona? Capital cultural. Mais importante do que o capital social, capital cultural. Se você trouxer à tona capital cultural, quem está lendo você vai entender que você está fazendo uma análise mais profunda do que as demais pessoas que estão ao seu derredor. Por quê? As pessoas vão falar assim, a primeira coisa, se cair a educação, as pessoas vão falar assim, é necessário investir mais em educação, é necessário que o governo faça melhores escolas. Isso daí é o óbvio e o trivial que todo mundo vai falar. Né? Qual é o ponto que vocês vão tocar? Vocês vão dizer, de fato é importante que investimentos aconteçam naquela área, mas existe um outro fator determinante aí, que é o capital cultural. Se vocês fizerem isso, a chance de vocês irem bem na redação é muito grande. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma análise de um problema social para além do óbvio, né? Vocês vão transcender a obviedade, né? E se vocês citarem o nome do Bourdieu ainda, aí vocês ganharam o coração do corretor. Está fazendo uma redação vestibular que trata desigualdade social ou problemas na educação. Falou do capital cultural, da ausência do capital cultural e dos problemas que essa ausência traz, e citou o Bourdieu, escreveu o nome dele certo, porque o nome dele não é fácil de escrever, né? Dê uma olhada aqui. Vocês ganharam o coração do autor, lá ganharam o coração do corretor, e se vocês tiverem uma estrutura boa, e se vocês tiverem redigido o texto sem erros
né, de linguagem, sem erros ortográficos, a chance de tirar uma nota boa é grandiosa. Então, recapitulando, capital social é o capital que eu adquiro na minha relação com as pessoas e, sobretudo, se dá sobretudo nas relações de trabalho, tá? Capital cultural é o meu produto, é aquilo que eu consigo acumular de cultura e que vai me servir tanto nas minhas relações pessoais, quanto nas minhas relações acadêmicas, quanto nas minhas relações de trabalho. É o ser que me constitui. É um ter, como diz o Bourdieu, que se torna ser. Por que é importante adquirir capital cultural? Porque à medida em que você vai adquirindo capital cultural, você vai complexificando o seu modo de ver o mundo e você vai tendo, por essa complexidade, maior condição de analisar a sua própria realidade e, sobretudo, de se autoanalisar, de se perceber enquanto cidadão, enquanto trabalhador, enquanto aluno, enquanto sujeito, e tomar as medidas corretas e as medidas certas nos ambientes em que vocês estiverem inseridos. Bom, senhores, era isso que eu queria transmitir para vocês. Eu pretendia fazer uma aula curta mesmo, né, só apresentando o conceito, porque o Bourdieu é um autor bastante importante. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então é isso, senhores. Muito obrigado por terem estado aqui, né? E vamos encerrar a gravação. A gente se vê aí daqui a 15 dias. Até mais, pessoal. Tchau, prof. Valeu, professor. Boa Bom aula. fim de dia. Tchau, até mais. Valeu.